Fala galerinha, tudo bem? Vocês estão no canal Colecionando com Alegria, meu nome é Bruno Alegria. É o seguinte, eu fiz aquele vídeo sobre perder a liberdade através da sua coleção. E aí foi uma coisa muito curiosa, porque eu tenho um pequeno canal que começou só, eu ia fazer 3 vídeos só para reclamar de uma situação sobre Falcon, etc e tal. E aí algumas pessoas falam, não, continua fazendo. E aí tinha muitas conversas em cada vídeo que eu fazia, porque o legal de fazer o vídeo é isso, é você fazer o vídeo, conversar depois com as pessoas no espaço ali embaixo. E aí tem cara que, pô, você vê vídeo, manda assim uma mensagem para a pessoa nem lê, não responde, né? E eu gosto de responder dentro daquilo que eu posso. Então, houve assim uma quantidade de acessos para um pequeno canal como o meu muito grande em uma semana, assim. Então, e muitas mensagens que eu estou tentando responder dentro do que eu posso. E eu achei interessante que algumas pessoas estão fazendo algumas colocações e que fogem do que eu tentei passar no vídeo e outras compreenderam aquilo que eu tentei passar. Não que as pessoas estejam erradas quanto às suas colocações. É até interessante você ter uma outra visão. Então eu gostaria de dizer algumas coisas. A primeira coisa é o seguinte, não delete a sua mensagem. Eu quando respondo, eu sou um pouco objetivo. Eu não tenho uma coisa assim... É igual o francês, né? O francês você pega, ele é muito objetivo. E aí você diz pro cara o seguinte, ó, eu vou te convidar para minha festa. E aí o cara diz, ó, eu não vou, porque eu não gostei da última festa que você deu. Então, aí, pô, que cara grosseiro, lá não tem isso. Ele fala assim e a pessoa não fica ofendida, é a realidade. Nós brasileiros não temos muito isso. O que é bom por um lado, porque mesmo que você, né, diga coisa meio assim, eu acho que cria uma relação de respeito melhor e tal, mas perde-se um pouco da objetividade. E eu não tenho tempo hoje para florear muito, vamos dizer assim. Desculpa, então às vezes parece que eu estou sendo um pouco grosseiro, mas não. Fale aquilo que você deseja, obviamente com o respeito que nós temos que ter, ainda que você discorde, mas deixe a sua mensagem, porque um rapaz ele colocou assim, e tal coisa, assim, eu disse, não é por aí e tal. Aí ele colocou assim, então desculpe, vou deletar o que eu disse. Não delete, porque é legal, às vezes eu pego as mensagens e leio novamente. Vocês me desculpem, é que eu estava um pouquinho gripado, eu estou mexendo em poeira, e aí piora, aí toda hora eu fico e tal. Então não delete a sua mensagem, para que outras pessoas possam ler, concordar contigo, discordar. Isso é que faz a gente evoluir, isso é que é bacana, tá? E eu vou falar algumas coisas, talvez eu tenha que fazer mais um outro vídeo para esse não ficar muito longo. Eu vou falar algumas coisas sobre o que foi debatido e o porquê eu acho que algumas coisas fugiram daquilo que eu tentava passar. Primeira coisa é o seguinte, foi dito algumas coisas no sentido como se eu fosse um acumulador. Bom, vamos lá. A palavra o acumulador, na verdade vocês têm que entender o seguinte, todo colecionador é um acumulador. Só que de um tempo para cá nós tivemos muitos programas na internet e na televisão sobre acumuladores. E aí aquele cara que enche a casa de troço e guarda coisa em um monte de caixa e deixa tudo jogado, etc e tal. Então mudou-se um pouco essa questão da palavra acumulador nesses tempos. Então você vê a palavra acumulador de uma forma negativa. Por que eu estou dizendo isso? Antigamente eu comprava as coisas, não existia internet, então eu tinha que ir nas feiras comprar, né? Eu tenho um pouco mais de 40 anos como colecionador, e eu comprava também através do jornal Balcão. Não sei se o Balcão existia em outras cidades e tal, aqui no Rio de Janeiro tinha um jornal Balcão,
que era um jornal de anúncios sobre muitas coisas que se vendiam, tudo, carro, imóveis, brinquedos, bicicleta, o que fosse. E aí eu comprava esse jornal e procurava as coisas ali, e utilizei muito esse jornal, tanto para comprar quanto para vender coisas que eu não queria mais. E aí, por exemplo, no balcão você colocava assim, vendo acumulação de selos, papapá, vendo uma acumulação de moedas, de cédulas, de brinquedos. Na época não se usava a palavra action figures, eu já falei isso em vídeo, isso surgiu depois, nós chamávamos de bonecos. Eu sou colecionador de bonecos, eu sou colecionador de brinquedos. E a palavra acumulação, ela tinha mais esse sentido de coleção. Tá? Você pegava um lote de coisas, você estava vendendo tudo, ou vamos dizer, uma grande parte dessa coleção, e você colocava como uma acumulação. E o cara era um acumulador de cédulas, de moedas, de selos e por aí vai. Então, esse aspecto da palavra mudou muito. E nós temos hoje, o que eu acho é que todos nós somos acumuladores, só que de uma forma diferente dos acumuladores que aparecem nos programas, etc e tal. Algumas pessoas falaram o seguinte: não, mas quando começa a ficar em caixa, não está expondo, você está acumulando. Olha, em parte. E aí eu vou falar um pouquinho como se desenvolveu a minha coleção, para que a gente possa compreender esse aspecto do que eu estou dizendo. Que é o seguinte, aí eu estou pegando o que as pessoas foram falando ali, leiam todos são vários, de repente você não tem tempo, mas leia ali uma parte dos posts para compreender o que eu estou falando. Eu comecei muito jovem, eu comecei a colecionar em 1983, já falei sobre isso em vídeos também, faço parte de uma família de colecionadores, acumuladores, e desde que nasci frequentava já as feiras, mas eu considero 1983 que foi quando eu ganhei o meu primeiro classificador de selos e comecei a colecionar de fato. E aí, em 1983, eu iniciei a minha coleção de selos. Colecionei por um longo tempo, depois comecei a ter muito problema alérgico com os selos. O problema, você pega aqueles classificadores antigos, aquilo tem muito fungo, e aí eu ficava com febre, ficava mal. E em 1988, eu comecei a vender alguns brinquedos que eu tinha para comprar selos. E aí eu comecei, na verdade, a comprar mais do que vender. E aí comecei a colecionar ali em 88 action figures, que é o que eu gosto, é o que eu gosto de fato. Apesar de ter muitas miniaturas e automotivas e tudo, na verdade eu gosto de tudo. Eu acho um grande barato. Se você me colocar com colecionador de qualquer coisa, tampinha, caixa de fósforo, lápis, carros, relógios, eu vou sentar e eu vou adorar conversar e aprender sobre cada coleção. Cada coleção me estimula a conhecer aquele universo. É óbvio que eu não posso ter tudo, mas eu passei por muitas coleções e cada uma delas me trouxe um conhecimento muito especial. E o mais especial, quando eu participava de várias coleções, de vários tipos de coleção, eu conhecia pessoas diferentes. Porque às vezes quando você está dentro somente de um universo de colecionismo, você acaba ficando muito ali com as mesmas pessoas também. E percorrer essas várias coleções me fez conhecer muitas pessoas, muitas histórias sobre a coleção em si que está sendo desenvolvida, como também aspectos das próprias ideias da pessoa sobre política, religião, qualquer coisa sobre o mundo. É muito legal conhecer outras pessoas. Então eu comecei com os action figures, e aí a minha coleção de selos eu não parei. Eu continuei com ela até 1995,
porém comprando mais selos novos, de Brasil, etc e tal, mas a minha coleção de action figures começou a se desenvolver. Durante a minha faculdade eu dei uma parada, guardei tudo em caixas, porque a minha faculdade ela era em horário integral, se eu não me engano ali até o 6º período foi horário integral, e era distante, e era uma faculdade muito puxada, eu chegava em casa, virava a noite estudando, era um negócio assim. E depois comecei a trabalhar em pesquisa na faculdade, ainda me formei, continuei na faculdade, então assim, me tomava muito tempo. Então durante a faculdade eu não colecionei muito. Mas aí é que está a questão. Quando eu parei não parei de colecionar, eu sempre vi alguma coisinha, etc e tal. Mas quando eu guardei as minhas coisas em caixa, naquela época eu me tornei um acumulador? Creio que não. Eu simplesmente não tinha tempo para expor a minha coleção, organizar, desenvolver, etc e tal. Mas eu sabia que um dia eu teria esse tempo. E aí elas ficaram guardadinhas, tudo ficou guardadinho lá, etc e tal. Inclusive, meu pai teve o cuidado de guardar muitas dessas coisas para mim. Nós tínhamos um espaço grande para isso. E aí eu me formei e o meu pai mesmo disse, e aí, não vai tirar essas coisas das caixas e retomar? E eu, porra, é mesmo, porque aí começa aquela coisa, você se forma, aí é profissão, aí vai trabalhar e vai fazer não sei o quê. Então a coleção foi para as caixas, eu virei um acumulador por conta disso. Eu considero que acumulador eu sempre fui, né? Só que de forma organizada, conforme eu estou dizendo. Aí por que eu contei toda essa história? Hoje, o que acontece comigo? Eu vi muito assim algumas pessoas falarem do seguinte: a perda de controle psicológico perante as compras, as coleções, muito interessante essa parte. Inclusive um psicólogo entrou aí, nós conversamos, ele falando sobre a falta de material sobre isso, muito interessante, realmente existe essa falta de material. O pouco material que eu vi sobre isso, ele era muito preconceituoso quanto ao colecionador. As pessoas que fizeram, que tem algum vídeo sobre isso, elas já têm uma ideia pré-concebida do que é ser colecionador e tratam isso como uma forma de acumulação descabida, sem sentido, então é um pouco complicado. O desenvolvimento dessas ideias não é fácil. Então, assim, eu creio que o aspecto psicológico foi importante, a questão do foco. Também algumas pessoas falaram sobre a questão de foco, e quando se perde foco, você vira um acumulador. E a minha coleção ela se desenvolveu muito de forma muito organizada nas próprias compras, vamos dizer assim. Então eu sempre tive, já mostrei aqui no canal, inclusive eu acho que eu tenho um vídeo sobre isso, tipo, faça listas do que vai comprar. Né? Eu quero comprar isso. Isso de repente custa mais ou menos tanto, isso custa tanto, eu ganho tanto por mês, eu vou poder comprar isso agora ou aquilo depois. Nós dependemos também de oportunidades que surgem, né? De preços mais atrativos ou justos, pelo menos, para que a gente possa comprar. Então eu sempre comprei as coisas de forma muito organizada. Eu pequeno, eu já fazia planilha, assim, das minhas coisas. Desculpe se eu tô vendo que o vídeo tá travando um pouquinho, é que o meu celular tá, abarrotado. Então, assim, eu sempre tive esse cuidado com as compras. A minha coleção toda, desde jovem, ela se desenvolveu de forma cuidadosa nesse aspecto, vamos dizer assim. Então aí é que vem também a questão vamos dizer assim, da sua autoavaliação enquanto colecionador. Eu acho que isso é importante. Algumas pessoas falam, não, mas você é acumulador. Mas calma aí,
Eu agora estou guardando a minha coleção. Eu recentemente, em 2017, aí eu vou dizer depois por quê, porque senão o vídeo vai ficar longo. Em 2017, eu comecei a reduzir a minha coleção. Depois, eu vamos dizer assim, as coisas foram mudando em alguns aspectos da vida, em alguns aspectos de cabeça e em alguns aspectos da própria coleção. Vamos combinar de falar isso no próximo vídeo, se eu lembrar, que eu tenho uma memória péssima. E aí eu comecei a reduzir isso. E chegou num ponto que as coisas mudaram tanto, mas tanto, tão radicalmente, que aí entram questões de saúde na família muito graves, muito sérias, extremamente sérias e etc e tal. Vou tratar isso depois. E eu chegou num ponto que eu disse assim, não, eu vou guardar tudo em caixa, eu vou vender uma parte boa dessa coleção, uma parte pesada dessa coleção, e eu vou pensar nas coisas para o futuro em termos de liberdade. Essa coleção hoje ela me tira a liberdade, não porque eu sou um acumulador no sentido negativo da palavra, mas sim porque o volume de coisas hoje que eu tenho, organizadas ou não organizadas, expostas ou não expostas, ela me tira a liberdade perante outras coisas. E aí eu vou discutir isso no próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, não tomar muito tempo de vocês aí também, tá bom? Tomara que eu continue, que eu lembre para continuar de onde eu parei, tá bom? Mas aí qualquer coisa vocês me lembram aí nos comentários, tá bom? Beijo grande da alegria, muito obrigado, sim, aí por tudo, por essa conversa. Isso, eu fiz o vídeo, cara, só para, vamos dizer assim, retomar essa conversa com as pessoas que acompanhavam o canal, que são poucas pessoas, meu canal é muito pequeno, mas isso tornou assim eu tomei um susto quando eu vi, assim, eu falei, caramba, e eu peço desculpas, eu não tenho tempo nem para fazer vídeos, nem para responder, mas eu estou fazendo o máximo agora para isso, porque eu achei muito legal, foi muito proveitoso mesmo, é muito bom conversar com as pessoas. Um beijo grande da alegria.